Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e começarei o vídeo de hoje por te perguntar se tens visto realmente estas reações do Sporting, de todos os Sportingistas em relação ao jogo do Porto, e se isso não mostra que realmente quem ficou pior com o empate foi o Sporting e não o Porto. Toda aquela frustração com justificações, enfim, que vai desde o ar-condicionado, parece que o Sporting ficou muito incomodado com o ar-condicionado do balneário e entre outras coisas. Já vamos analisar tudo. Hoje é um dia com algumas más notícias para o Porto, algumas bastante pesadas, também vamos analisar. Pode até entrar aqui novamente a questão dos reforços e do mercado de transferências, e depois também fazer-te aqui outra pergunta antes de começarmos, que é se tens ouvido falar muito daquele penalti sobre o PP. E eu ainda só vi um ex-árbitro dizer, pronunciar-se para dizer que não era penalti, porque ao que parece o PP já tinha saltado uma justificação qualquer. Ele é agarrado dentro da área, mas parece que não podia saltar, qualquer coisa assim. Mas muito pouco falar desse lance, que eu acho que é decisivo, porque o Porto podia estar a ganhar 2-0 naquele último minuto em que o Francisco Moura comete aquele erro. Mas já vamos analisar tudo, muita coisa aqui para analisar. Primeiro pedi que deixes o like para dar uma força aqui ao canal, já sabes que o like é sempre muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir-te também que deixes o hype para tentarmos chegar ao primeiro lugar dessa tabela do top 100 do hype, que ainda não conseguimos, mas que estamos aqui com esta meta de ser o primeiro canal do Porto a conseguir chegar mais longe nessa tabela e ficar em primeiro. Por isso será muito importante também a tua ajuda com o hype. Vamos ver se é este vídeo que consegue. O vídeo de ontem também subiu muito, subiu bastantes posições. Ainda não conseguimos também igualar aquele terceiro lugar que eu já disse, como já disse aqui muitas vezes, está na comunidade, podes ver lá, eu deixei lá o print. Estivemos muito próximos, vamos ver se é desta vez que chegamos ao primeiro lugar. E depois, claro, pedi que subscrevas o canal, se ainda não subscreveste. Há muita gente que vê o vídeo e que depois esquece de subscrever, e por isso também relembrar sempre que subscrevas, que também é muito importante para o canal. E porque também temos outra meta aqui do canal, que é chegar aos 15 mil subscritores, e para isso é muito importante que quem está a assistir subscreva também. Por isso pedir-te que subscrevas e agradecer também a quem já subscreveu, e se puder partilhar também com algum amigo ou alguém que saiba que gosta deste tipo de conteúdo e que saibas que ele ainda não conhece, porque há muita gente também que ainda não conhece naturalmente o canal, partilha com ele e pede para subscrever para conseguirmos chegar a essa meta de 15 mil subscritores. E começaremos então o vídeo. Temos aqui muitos assuntos, realmente não sei por onde pegar. Vou começar se calhar por aquele que é o fator que prova que este empate do Porto beneficia mais o Porto do que o Sporting. Eu entendo que foi uma frustração, como eu dizia ontem, aquele golo sofrido no último minuto, porque o Porto podia ter ganho, podia ter praticamente arrumado o Sporting da luta pelo título. Realmente foi um erro imperdoável de Francisco Moura. Eu colocaria aqui ao mesmo nível o erro do árbitro, porque não marca aquele penalti sobre o PP, que também poderia dar o 2-0, e até já nem estaríamos aqui a falar desse erro do Francisco Moura, que provavelmente nem teria acontecido. Mas realmente eu começaria por essas queixas do Sporting, que mostram, que vêm provar aquilo que eu vinha dizendo, e muita gente aqui também concordava aqui no canal, nos comentários, que também comentaste várias vezes isso, de que o Porto podia jogar com dois resultados. O Porto estava em primeiro, é verdade que perdeu com o Casa Pia, mas o Porto tinha 4 pontos de avanço. Se o Porto empatasse, não era o fim do mundo. Aliás, como depois Tiago Silva veio a dizer no fim do jogo, não sei se viste as declarações dele, achei-o muito sóbrio. Também é isto que esperamos de um jogador tão experiente, 41 anos, um veterano que já correu o mundo todo, e gostei muito das palavras dele, bastante sóbrio. Acho que até mais confiante e mais sereno até do que o próprio treinador. Já disse aqui muitas vezes, o Tiago Silva é mais velho que o treinador, também isso é natural. Ele comparou o jogo, primeiro a dizer que é um grande jogo, portanto elogiou a qualidade do jogo, comparou este jogo com a Liga Inglesa, onde ele já jogou durante muitos anos no Chelsea, a dizer que lhe fez lembrar os City, Arsenal, ou seja, os clássicos de Inglaterra, porque foi um jogo muito tático, realmente foi. Acho que o Porto e o Sporting estavam os dois, não diria com medo, mas não queriam sofrer golo, queriam apenas marcar e ganhar 1-0. O Porto conseguiu fazer isso, depois correu mesmo no fim, mas o Tiago Silva diz, e com razão, o Porto acaba por ficar na mesma posição em que estava, com 4 pontos de avanço. O Porto continua favorito na frente, portanto está no sítio onde estava, não aumentou a vantagem, mas também não a diminuiu, que era o que o Sporting queria. E então eu acho que a prova de que o Porto podia jogar com 2 resultados e o Sporting não, é que o Sporting está a chorar muita coisa em relação a este jogo, que para mim não faz sentido. Eu não sei se tens visto as queixas que o Sporting tem feito. Em algumas até pode ter razão, como por exemplo aquela de esconderem a bola, os apanha-bolas, tirarem as bolas dos cones. Não foi esconder as bolas porque havia bolas na mesma e o jogo continuou. Mas para evitar aquelas reposições rápidas, ao que parece isso é ilegal e vai com certeza dar multa, mas não foi por aí que o Sporting empatou, que isto aqui está quase a reagir como se perdesse, mas empatou. Mas depois há outras explicações. O Sporting está preocupado com
uma cortina que estava na bancada, está preocupado com a temperatura do ar-condicionado que estava muito quente, e ao que parece já também preocupado com umas fotos que tinha de capas de jornais, penso que era do jornal O Jogo, de vitórias do Porto antigas, passadas, e ao que parece aquelas capas de jornais já estão ali desde setembro. Parece que aquilo faz parte do itinerário de quem vai visitar o Museu do Porto, para depois visitar o estádio, passam pelo balneário visitante. Eu hoje via uma notícia que dava conta que há um vídeo de um youtuber espanhol, depois se quiseres pesquisar no YouTube, eu por acaso não sei quem é, mas vi esse vídeo num site dos jornais desportivos. Ele realmente, em novembro, a mostrar esse tal itinerário, mostra o balneário visitante e estão lá fotos realmente de conquistas do Porto. E isto é inacreditável, porque se essas conquistas já estão aí desde setembro, como é que só o Sporting é que se incomodou com isto? Isto mostra muita frustração por terem empatado, e eu acho que isto aqui não é para ser levado muito a sério, acho que foi mesmo, são desculpas um pouco também para justificar para os próprios adeptos que não ganharam, e comprova como realmente era o Porto que podia jogar com 2 resultados e não o Sporting. A estratégia do Vilas Boas de colocar o Sporting como favorito acabou por se revelar também acertada, porque o Sporting realmente ficou muito frustrado. Acho que a maior frustração do Sporting, até falando em termos de jogo jogado no campo, foi não conseguir atacar. Realmente o Porto defensivamente anulou muito bem o Sporting, e aquela primeira parte, como eu dizia ontem, o 0-0 mais do que se adequava, e acho que o Sporting foi ficando frustrado. Precisava de ganhar, queria ganhar, assumiu esse tal favoritismo. Tinha até o Mourinho do Benfica a dizer que queria que o Porto perdesse. Tudo isso ajudou a que o Sporting realmente ficasse frustrado. E depois vendo as declarações de Farioli no fim do jogo, ele desta vez foi mais assertivo a defender as palavras do Vilas Boas. Ele na antevisão, eu tinha dito aqui que ele escorregou um pouco, ele estava um pouco nervoso, porque ele tentou justificar as palavras do presidente quando só tinha ou que concordar com elas, que eu acho que era essa a estratégia, no fundo até foi isso que ele fez, mas assim mais tremido, ou então simplesmente dizer que confia no presidente e não tinha que justificar nada. Mas depois, no fim do jogo, já mais aliviado, claramente Farioli estava um bocado pressionado por causa daquelas comparações que eu acho absurdas e completamente exageradas do Ajax de Farioli com este Porto, só porque perdeu um jogo como se já tivesse perdido com o Sporting. E o Farioli na conferência depois do jogo, já mais calmo, justificou melhor e repetiu um pouco essa estratégia de Vilas Boas, que resultou de dizer que o Sporting era favorito, de tratar o Sporting por bicampeão. Conseguimos, com muita atitude, muita coragem, muita entrega, dominar o bicampeão. Não sei se dominou, mas realmente o Porto... É porque a definição de dominar, normalmente, é que eu dizia ontem também aqui, normalmente no Porto, historicamente, as grandes equipas do Porto, dominar é ter o controle do jogo, é estar em cima do adversário, criar muitas oportunidades de golo. Para Farioli, dominar é simplesmente o Porto impor a sua forma de jogo, e este Porto não é um Porto de dominar e ir para cima do adversário, é um Porto de gerir os momentos de jogo como quer e como gosta, e o Porto conseguiu. Na primeira parte quis segurar o resultado, o 0-0, quis pôr gelo no jogo, conseguiu perfeitamente. Aliás, eu acho que aquela alteração do Kiwior a central em vez do Tiago Silva foi exatamente para isso, como eu dizia ontem, foi para eles segurarem mais a bola entre os dois, que eles são muito bons na posse de bola entre os dois, e congelar ali um bocado o jogo. Mesmo aquele time-out que o Farioli faz, em que o Diogo Costa se deita no chão para a equipa, falar com a equipa, tudo isso foi atrasando o jogo, e mostrou que o Porto conseguiu impor a sua capacidade defensiva de gerir o jogo. Na segunda parte, quando o Porto quis acelerar, lançou Fofana e Mora. Acelerar QB, não acelerou tudo, porque não colocou, por exemplo, o Piatuzewski, mas de qualquer forma, quando o Porto quis acelerar, conseguiu e marcou o golo. Portanto, acho que é nesse aspecto que Farioli na conferência se refere a dominar. Dominou realmente porque conseguiu impor os ritmos de jogo que queria, e é muito, este Porto, esta época, é muito isso, tentar sempre ter mais intensidade, ser sólido e atacar quando precisa. Quando o Porto consegue fazer estas 3 coisas, pode-se considerar que dominou. E já sabemos também que Farioli é sempre muito positivo em relação à equipa quando as coisas não correm 100%. Ele falou, por exemplo, do Francisco Moura, ele não fala de Francisco Moura pessoalmente. Achei interessante que é uma forma diferente da forma como ele tratou, por exemplo, os penaltis falhados pelo Samu. Ele aqui não assume sequer o nome do jogador, diz que foi um erro, como se fosse um erro da equipa toda. Enfim, também os jogadores têm as suas características, as suas personalidades, e às vezes o treinador sabe perfeitamente como defender o jogador. Talvez o Francisco Moura tenha um perfil diferente do Samu, provavelmente tem, porque ele não é tão emocional, digamos assim, como o Samu. E acaba por defendê-lo dizendo que é um erro de toda a equipa, mas não é só um erro, é também azar, porque o Diogo Costa faz aquela defesa, defender um penalti espetacular no último minuto e depois sofre o golo de recarga, foi muito azar. Eu não sei se ele tentou segurar a bola, o que é certo é que fica para a estatística, mais uma defesa do Diogo Costa, mas realmente entrou o golo
por muito azar, e o Farioli acabou até por dizer, e ele lamenta sempre isto defensivamente, dizer que não teve ficha limpa. O Farioli é quase obcecado por ter essa ficha limpa defensiva, e realmente desta vez não o conseguiu. E é exatamente como ele diz, a este nível estes erros pagam-se caros, e isso aí também basta ver no vídeo de ontem, todos os comentários também em relação ao Francisco Moura. De facto foi uma frustração muito grande, é um erro de amador, de principiante, porque nem sequer era uma jogada muito perigosa, mas o Farioli admite mesmo isso, admite que a partir dos 85 minutos realmente o Sporting encostou o Porto às cordas. Só que tem ali uma meia verdade, sabemos que o Porto se sente confortável mesmo quando tem que fechar na grande área, porque é muito forte defensivamente, não estava à espera daquela mão do Francisco Moura que cai do céu. E não sei, acho que o Francisco Moura, não sei se a melhor maneira de gerir este assunto é dar-lhe a titularidade, uma vez que o Martim Fernandes está lesionado. Já lá vamos hoje muitas más notícias em relação às lesões, porque o Porto fica aqui sem opções para lateral esquerdo. Não sei se Francisco Moura sendo titular de novo pode ser uma prova de confiança, como deram ao Samu. De qualquer forma, acho que Francisco Moura tinha o selecionador nacional na bancada, um dos observadores do jogo, e acho que queimou completamente ali uma possibilidade de ir à seleção no Mundial. Eu tinha dito aqui que já era uma possibilidade remota, mas que era uma das razões para que Francisco Moura pudesse sair em janeiro, pudesse ser transferido. E o Porto acabou por cometer um erro, porque Francisco Moura é um dos jogadores que vem da época passada, que se calhar não é um dos jogadores que é mais da confiança de Farioli. Tem esse estatuto de titular, tem que jogar, tanto que Farioli tem ali gerido para ele jogar de vez em quando, e se ele se calhar tivesse saído e tivesse vindo um lateral esquerdo mais da confiança de Farioli, se calhar teria sido outro filme no jogo. Mas muita coisa podia ter sido diferente, por exemplo, se o Martim Fernandes não tivesse saído lesionado um pouco antes. Enfim, acho que foi sorte, apesar de tudo, o empate do Sporting, e acho que o Farioli faz bem em tentar puxar a equipa para cima. Ele faz sempre isto quando não corre tão bem. Ainda assim, acho que é como diz o Tiago Silva, ficar com 4 pontos de avanço continua a ser bom. O Farioli citou o Tiago Silva, achei muito interessante. Não sei se viste ele a dizer que o Tiago Silva falou no balneário antes do jogo. O Farioli pediu para ser ele a falar. E eu não sei se isto não faz parte da gestão do Farioli, uma vez que o Tiago Silva não ia jogar de início, entregar-lhe a palavra também para gerir os tais egos, porque é difícil. O Porto realmente tem um plantel com muita profundidade, e eu digo aqui muitas vezes que isso pode ser o grande ponto forte deste Porto, mas também pode ser o grande calcanhar daqueles. Se o treinador não tiver unhas para esta guitarra, e é difícil, acho que para qualquer treinador é difícil gerir um plantel com tantos possíveis titulares, e acho até que esta época é mais fácil de gerir precisamente por este fator do Porto já não ganhar campeonato há 3 anos e poder, por exemplo, jogar com o Sporting e assumir que não é favorito. Acho que isso ajuda também a que os jogadores se unam mais, porque há aqui jogadores que claramente mereciam jogar e não jogam, depois outros que jogam e acabam por ter más exibições, e é difícil, porque tem aqui muitos egos e muitos jogadores de qualidade. Não é fácil gerir isso. Aliás, eu acho que o Farioli, quando fala, por exemplo, do Kiwior também, ele a dizer, justificar que o Kiwior estava muito cansado e por isso é que se lesionou, porque tem jogado muitos jogos, tanto a lateral como central, e que isso exige muito dele, mas a verdade é que o Kiwior não jogou com o Casa Pia. E também nesse ponto Farioli tentou justificar e mostrou que está demasiado atento às críticas. Acho que ele devia fechar mais em relação a isso, porque ele a dizer que foi um jogo em que se falou muito porque Kiwior não jogou, acho que ele não devia ter dito isso, mostrou demasiada atenção e mostrou que os jornalistas podem conseguir afetá-lo, ainda por cima numa altura em que o Porto está mais pressionado que nunca. Agora vem a pressão final, aquela pressão que fizeram no Porto antes do Clássico vai aumentar com certeza, porque o empate ainda deixa o Porto ali na dúvida. Eu hoje li em muitos sítios e via muitas reportagens a dizer que o Benfica estava relançado na luta pelo título. Isso não é, eu acho que essa não é a maior leitura que seria do Clássico. A maior leitura que seria do Clássico é que o Porto continua em primeiro e como favorito para ser campeão, mas há muita gente que prefere esta leitura de que o Benfica está relançado na corrida pelo título. Portanto, o Farioli talvez se devesse fechar um pouco mais em relação a estas críticas e não tentar justificar nada, porque isto vai escalar. Ainda por cima, com as notícias que temos hoje das lesões, acho que é mais uma esperança que aumenta nos rivais, e sabemos como vai haver mais pressão, e convém que o Farioli esteja atento. Eu acho que saiu um peso de cima das costas de Farioli, sinceramente, por causa dessa tal comparação com o Ajax, e ela chegou até a dizer que agradece ao melhor, quase como tem uma dívida de gratidão, porque o Porto conseguiu os reforços que ele queria e que agora, mesmo havendo lesões, ele tem um plantel com muita profundidade para conseguir atacar as lesões. Não sei se é bem assim. Já vamos analisar. Eu acho que o Porto precisa de um reforço, mas já vamos analisar. Primeiro, continuando aqui com as palavras de Farioli, ele falou então do Tiago Silva. Ele diz que o Tiago Silva chegou até a emocionar o balneário com as suas palavras. Realmente o Tiago Silva, acho que ele faz bem em utilizar um jogador com aquela experiência que ele tem também para motivar a equipa. Eu por acaso via hoje também declarações do Bruno Alves, esse grande ex-central do Porto, também da formação do Porto, que ficou também ligado à história de grandes equipas do Porto, do tempo de Josualdo Ferreira. O Bruno Alves a dizer que gosta muito dos 2 líderes da defesa do Porto, o Tiago Silva e o Bednarek.
e ele a dizer que um se impõe mais pelo jogo em si, pela atitude que tem em campo, e o outro pela serenidade, por uma liderança serena. Ficou claro de quem é que ele estava a falar sem precisar dizer nomes. Bednarek é pela atitude em campo, é realmente o grande central do Porto. Eu acho que muitas vezes fala-se do Kiwior, como eu dizia ontem, eu acho que o melhor central do Porto é o Bednarek, porque combina essa liderança com uma qualidade absurda em campo e muito foco, muita atitude dentro de campo. E depois o Tiago Silva, por essa liderança natural, pela idade que ele tem, também essa liderança serena, de quem já correu o mundo, e vem com essas palavras, por exemplo, de tranquilidade para a equipa, dizendo calma, nós estamos em primeiro, mantivemos 4 pontos de avanço. Acho que vai ser muito importante o Tiago Silva nesta altura, ainda para mais numa altura em que o Porto vai começar a jogar também, tem Liga Europa, tem Taça de Portugal e vai ser mais pressionado no campeonato. Não é o cenário ideal para a Taça de Portugal e para a Liga Europa, o Porto não estar ainda na luta pelo campeonato. Se tivesse 7 pontos de avanço acho que seria melhor, mas de qualquer forma o Porto ainda continua a ter armas e continua a ser o favorito, continua em primeiro e continua a ter armas para conseguir ganhar os jogos e justificar esse favoritismo. Agora eu acho que é um peso que sai de cima de Farioli. Não sei se achaste também isto, se concordas, que na conferência senti um alívio maior da parte dele, senti um pouco nervoso no pré-jogo, mas realmente eu acho que ele preparou muito bem o jogo. Este é o estilo do Porto, um Porto mais seguro e mais sólido, que depois ataca quando precisa e quase corria tudo bem. Até nas substituições ele acertou. Rodrigo Mora desequilibrou totalmente o jogo a favor do Porto. O Fofana também encheu o meio campo. O Gabriel Veiga estava meio apagado e ele acaba por trazer aquela passada larga, aquela velocidade do Froholt para o lado esquerdo também. É quase um clone do Froholt. E depois acaba por marcar golo, portanto acho que ele teve muito bem nas alterações. Falhou depois na entrada do Francisco Moura, mas ele não podia fazer nada. Já não tinha o Kiwior, o Martim Fernandes também lesionado, não tinha mais ninguém, lançou o Francisco Moura. Já tinha entrado também o Tiago Silva, que entrou também muito bem ali para a defesa. Como eu digo, acho que não há diferença entre a dupla Kiwior e Bednarek ou Tiago Silva Bednarek. O que muda são pequenas nuances, porque os jogadores são diferentes. O Kiwior talvez tenha mais qualidade de passe, acaba por ser mais ágil, também é mais jovem, mas depois o Tiago Silva traz mais tranquilidade, traz mais experiência, traz mais presença. Acho que tem características diferentes, mas a dupla de centrais fica exatamente com a mesma qualidade. Eu até coloquei já aqui várias vezes a possibilidade do Porto jogar com 3 centrais, acho que isso poderia também ser uma solução. Embora quando joga com o Kiwior lateral esquerdo já é quase isso que acontece. Mas para o jogo com o Nacional, e o Farioli disse que temos que olhar já para a frente e pensar no próximo jogo, o que eu acho também comprova que lhe saiu esse peso desse jogo que estava a pressioná-lo bastante. Ele tinha até, por exemplo, a presença do André Vilas Boas, do presidente, não sei se te lembras, que esteve a semana toda no centro de estágios. Acho que houve ali bastante pressão. Farioli quase conseguiu a estratégia perfeita, mas nota-se que ele ficou aliviado com o final do jogo, e ele a dizer que agora o foco é no jogo nacional. E no jogo com o Nacional, o Farioli vai ter muitas dores de cabeça para montar o 11. E vai ser um jogo difícil, porque as deslocações à Madeira são sempre difíceis. Atenção que é a primeira de Farioli. Eu costumo dizer aqui que os treinadores estrangeiros às vezes não conhecem muito bem as especificidades do campeonato português e escorregam nestas deslocações. Felizmente Farioli este ano tem mostrado um conhecimento absurdo e acima do normal para um treinador que é a primeira vez que está no campeonato português. Acho que se deve muito a essa equipa técnica muito ampla que ele tem, também com pessoas muito experientes de futebol português. E o próprio cuidado da direção tem sido uma época muito bem planeada, e ele não tem facilitado nesse aspecto. Tem sido também bem acompanhado, por exemplo, no jogo da Taça, em que ele não era para usar o Cláudio Ramos, o guarda-redes, e depois acabou por usar, mantendo a tradição do Porto, mesmo um pouco contra a sua vontade, a mostrar-se também aberto a esses ensinamentos, e acho que graças a isso podemos ter esperança de que o Porto não facilite com o Nacional, até porque já facilitou com o Casa Pia e não foi aliás, o jogo com o Sporting acabou por ter maior peso por causa disso. Se bem que, e ontem também muita gente lembrava, Francisco Moura acaba por cometer erro também no jogo com o Casa Pia. Está ligado aos 2 jogos, e erros em 2 jogos seguidos. Está ligado a 4 pontos que o Porto perde, mas acho que Francisco Moura vai ter que ser titular no jogo com o Nacional. Porque Martim Fernandes continua com esse problema no pé, a tal fascite, ao que parece é o nome da lesão dele. Parece, não sei se é crónica, já tinham aqui comentado que poderia ser crónica. O que é certo é que o Martim Fernandes é melhor que descanse e que recupera 100% do que temos um Martim Fernandes a meio gás, que está sempre, que não aguenta 90 minutos. Isso é grave para um jogador de 19 anos, no topo da sua forma física. Não conseguir jogar 90 minutos é grave, e acho que o Porto tem que ter mais atenção. E se for para abdicar dele durante 2 ou 3 jogos, acho preferível. O Porto já tem Alberto Costa, que até fez um bom jogo contra o Sporting, portanto do lado direito está bem entregue à ala direita. Do lado esquerdo estava bem entregue, até estes 2 erros de Francisco Moura, que começam a deixar a dúvida se Francisco Moura deve ou não ser o titular do Porto do lado esquerdo, mas acho que não havendo outra opção,
O Farioli pode relançar o Zaidu, não sei em que condições físicas ele estará. Deixo também aqui aberto para deixares a tua opinião, se achas que deve jogar o Zaidu ou Francisco Moura, uma vez que o Martim Fernandes está lesionado, Kiwior também, e atenção que o Kiwior é uma lesão que não me parece simples. Eu hoje via muita gente comentar que o Kiwior só ia ficar de fora no jogo com o Nacional, mas o relatório do Porto não fala exatamente disso. O Porto dá a entender que a lesão pode ser por mais jogos. Esperemos que não. Seria muito grave o Porto perder o Martim e o Kiwior ao mesmo tempo, ainda por cima. O Kiwior faz muita falta, os dois fazem falta do lado esquerdo numa altura. É porque isto é a tempestade perfeita do lado esquerdo do Porto. Martim Fernandes, lesionado, poderia jogar do lado esquerdo. Kiwior, o preferido, pelo menos eu acho que é o mais forte, pelo menos defensivamente, para jogar do lado esquerdo. E depois Francisco Moura, que seria o lateral de raiz, que seria até a solução mais óbvia, comete 2 erros e tira de 4 pontos ao Porto. Neste momento está com a motivação, com a moral muito em baixa, acho que até a confiança da própria equipa nele e até dos adeptos não vai ser a melhor, mas é Francisco Moura que está disponível. Temos outra opção que é Zaidu, não sei em que condições é que ele poderá estar ou não, mas pergunto também aí nos comentários o que é achas. Há uma outra possibilidade aqui, podemos chamar o bombeiro de serviço o Pablo Rosário. O Pablo Rosário nunca jogou a lateral esquerdo, já jogou a lateral direito. Será que vamos ter aqui mais uma posição para o Pablo Rosário ser utilizado? Pode acontecer. Achei muito interessante, o Pablo Rosário ontem não jogou, surpreendeu-me bastante. É verdade que o Varela faz um grande jogo, um dos melhores em campo, mas o Pablo Rosário não jogar surpreendeu-me. Hoje vi umas explicações, ao que parece ele teve alguns problemas físicos durante a semana. Acho estranho que o Porto não comunique isto. Nós não tínhamos informação sobre isso. Passamos a semana inteira a analisar aqui diariamente o dia-a-dia do Porto e nunca houve nenhuma informação nesse sentido, mas ao que parece houve ali qualquer coisa física, porque de facto foi estranho Pablo Rosário não ter entrado em nenhum momento do jogo. Se assim for, esperemos que o Nacional já esteja apto, mas realmente o Varela fez um grande jogo. E em relação até ao homem do jogo, eu ontem elegi o Fofana como homem do jogo, fez uma estreia de sonho, acabou por fazer um grande jogo, o tal clone do Frol do lado esquerdo. Acho até que a partir de agora vai começar a jogar o Fofana ali. Acho que Gabri Veiga perdeu o lugar. Acho que o Rodrigo Mora nunca mais vamos ver a médio também, agora com o Fofana. Acho que o Rodrigo Mora vai começar a contar como extremo, o que é mais uma dor de cabeça para o Farioli, porque assim Pietuzewski vai perder o lugar na equipa, provavelmente vai jogar muito pouco se Rodrigo Mora começar a ser o extremo esquerdo. É o tal problema de ter demasiadas opções. É uma vantagem de facto, mas depois é difícil gerir também as expectativas dos jogadores. O Pietuzewski com certeza não ficou muito feliz porque fica fora da Liga Europa. E agora ficar também fora do campeonato por causa da entrada do Fofana e do Rodrigo Mora ser extremo, enfim, não sei, o Farioli volta a ter só 2 desequilibradores, não sei se isto é a melhor opção em termos de gerir as expectativas dos jogadores, mas acho que Fofana ganhou a titularidade. Para mim foi o melhor em campo, fez o golo, faz um grande golo, faz uma grande entrada, mas houve outras opiniões. Eu via hoje nos jornais, por exemplo, Bednarek a ser muito, e também em rádios, ouvi vários relatos a elogiar Bednarek e a defini-lo como homem de jogo. Também Varela foi mencionado em alguns meios de comunicação como homem do jogo, portanto Varela fez um grande jogo, foi um dos melhores jogadores em campo e portanto quase não se sentiu a falta do Pablo Rosário. Eu até achei que era estratégico, não sei também se não há aqui uma justificação por parte do Porto, problemas físicos, por causa do jogador não ter jogado, mas achei que fez sentido o Varela, porque o Sporting não esteve a pressionar tanto o número 6, como faziam as equipas, por exemplo o Benfica, quando veio ao Dragão na primeira volta. Com o Pablo Rosário o Porto sai muito mais facilmente a jogar de forma muito mais imprevisível, deixaram de sentir que tinha que ser no 6, que tinham que marcar em cima, e isso deu liberdade ao Varela para fazer um grande jogo. Pensei que fosse esse lado estratégico, pelos vistos há mais qualquer coisa física, espero que também não seja nada de grave. E agora falando sim da grande baixa do Porto, e esta sim muito grave, Samu parece que tem uma lesão igual à do Luuk de Jong. Eu não sei se isto é azar, o Porto está realmente com muitas lesões, voltaram as lesões, voltaram em força, e perder Samu, ponta de lança titular, numa altura da época tão importante, tão crucial, pode colocar em causa objetivos, pode colocar em causa, por exemplo, Liga Europa, pode colocar em dúvida até a capacidade do Porto de lutar no campeonato. Eu sei que o Samu não está na sua melhor forma física, no entanto é o titular, é a maior aposta do Porto, é o jogador mais caro do plantel. Eu acho até que na primeira parte com o Sporting ele voltou a fazer um grande jogo. Acho que o problema dele é sempre muito motivacional e emocional. No jogo com o Casa Pia, toda a equipa esteve muitos furos abaixo, acho que também com menos foco. E acho que o Samu por isso também jogou pior. Mas o Samu continua a ser um ponta de lança muito importante. Ele no jogo com o Sporting jogou muito bem de costas para a baliza. Ele estava a melhorar muito esse tipo de jogo. E eu recordaria aqui as palavras do André Vilas-Boas, do presidente do Porto, aqui há uns meses atrás, ali na paragem de seleções, quando o Porto teve várias lesões, inclusive a do De Jong, e o Vilas-Boas
citou exatamente isso. Ele disse que era preciso evitar mais lesões, porque se mais um titular se lesiona, os objetivos do clube podem ficar em causa. Ora, isto aqui aplica-se perfeitamente aqui a esta situação. Samu não joga mais esta época. Acho estranho a lesão ser igual à do Luuk de Jong. Não sei se tem alguma coisa a ver com o estilo de jogo do Porto. Enfim, acredito mais que seja azar, mas também deixo para ti deixar nos comentários qual é a tua opinião em relação a isto, em relação a esta lesão ser exatamente igual ao Luuk de Jong. O Samu vai passar pelo mesmo processo. Parece que ele está em dúvida se quer ser operado ou não. Esta questão aqui é mais delicada do que a do Luuk de Jong, porque o Luuk de Jong não tinha a ambição que o Samu tem de jogar o Mundial de Seleções. Imaginem como é que está a cabeça do Samu neste momento, porque o Samu, sabemos que um dos grandes objetivos dele era ir ao Mundial de Seleções, sabemos o quanto ele sofre pelos objetivos que ele tem, aliás ele é acompanhado, não é, emocionalmente, para conseguir gerir as suas emoções, porque é um jogador muito dedicado e que se frustra muito facilmente. Não quero nem imaginar como é que está o Samu neste momento. E acho que esta situação é diferente porque o jogador quer jogar Mundial. Então ele pode não querer ser operado para ver se consegue jogar pela Espanha, mas isto pode agravar mais a lesão. Ainda tem um problema de que ele vai ficar muitos jogos sem jogar. Não sei se depois de vários jogos ausente, se não perde lugar na seleção. Pode ainda ser pior, o jogador pode piorar a lesão e depois no fim não ser convocado para a seleção de Espanha. Enfim, isto é muito complicado, esta situação, e é complicada não só para o jogador, mas para o Porto também. Não vejo uma solução imediata. É verdade que o Mofi agora vai ter que ser chamado a jogo. Ele não jogou com o Sporting, não sei em que condições ele está. Eu esperava que ele jogasse contra o Sporting, não jogou. Esperemos que o Mofi seja tudo isso que nos têm dito, que é um jogador muito semelhante ao Samu, mas que é melhor tecnicamente. Esperemos que realmente o Mofi se adapte bem, porque vamos precisar dele. Acredito que contra o Nacional joga o Denis Gul, ele tem entrado também bem, falta-lhe golo. Eu ontem disse que ele já não marcava há muito tempo, ele marcou um golo na Liga Europa, mas acho pouco para um ponta de lança, tem que marcar mais. É a grande oportunidade do Denis Gul, é a grande oportunidade do Mofi, mas olhando aquilo que foi o mercado de transferências de janeiro, que acabou de fechar há poucos dias atrás, o Porto deu muito prioridade a um ponta de lança, então eu não acredito que o Porto vá enfrentar a Liga Europa, Campeonato e Taça de Portugal com tanta pressão e todos os jogos decisivos só com estes dois pontas de lança, Mofi e Denis Gul. E é aqui que eu te pergunto, se achas que o Porto vai ainda avançar no mercado de transferências por um ponta de lança que esteja livre, e se sim, qual? Se puderes sugerir aí nomes, vamos tentar analisar mais para a frente e também ficar atentos se há algum rumor, alguma notícia de algum ponta de lança que o Porto esteja interessado, porque o Porto vai precisar de mais avançados. Sabemos que faz parte da filosofia de Farioli ter 3 pontas de lança, passou a ter 2 e ainda por cima, para o seu pior pesadelo, foi o titular que se lesionou. Eu sinceramente, olhando assim para os jogadores que estão livres neste momento, salta-me à vista um jogador que é o Origi, que já foi do Liverpool, se não me engano do Milan, eu acho que ele até já passou pelo Lille de Farioli, mas antes de ele ter passado por lá, pelo campeonato francês. Mas é um bom jogador, é um jogador forte fisicamente. Eu penso que ele estará ali nos 30, 31 anos, também um pouco à imagem do Fofana, por exemplo, é um ponta de lança experiente, forte fisicamente, com muito currículo, é goleador. Não sei se não seria uma opção, ele está livre. Seria a questão do salário, não sei se ele aceitaria baixar o salário. O Porto tem sido muito bom a convencer este tipo de jogadores a assinar pelo Porto e a baixar o salário, vamos ver. Acho que seria uma boa solução o Origi e acho arriscado o Porto ficar só com 2 pontas de lança. É de facto a grande notícia de hoje, que pode prejudicar muito a época do Porto, é essa ausência do Samu. O Kiwior também será uma ausência grave. Tudo indica que será só 1 ou 2 jogos, ainda assim é perigoso, mas tem o Tiago Silva, que pelo menos tem dado garantias ali no centro. Pior vai ficar o lado esquerdo, sem Martim Fernandes, sem Kiwior, entrega um Francisco Moura que está abalado. Vamos ver que resposta é que ele dá com o Nacional, ou se Farioli surpreende e lança o Zaidu. Olhando também a equipa do Porto, poderia haver aqui mais adaptações, por exemplo um Pablo Rosário no lado direito e Alberto Costa do lado esquerdo. Sinceramente não sei se Alberto Costa se adaptaria a lateral esquerdo. Há várias opções, o Porto tem até as 2 soluções de raiz, Zaidu e Francisco Moura. O problema, estão disponíveis, o problema é que eu não sei se não sei se está em boas condições físicas, o Zaidu, e a outra não sei se está em boas condições psicológicas, o Francisco Moura, mas são as 2 opções que o Porto tem contra o Nacional. E portanto, como dizia Farioli, há que focar já no próximo jogo e ele precisa bem de pensar quais soluções vai usar, porque realmente tem aqui baixas muito importantes, principalmente o Samu e no lado esquerdo da defesa para este jogo. Samu mais grave porque é para a época toda. E mais difícil vai ser realmente adivinhar o 11 do Porto no jogo com o Nacional. Quase certeza que o Fofana vai jogar no lugar de Gabri Veiga. É toda uma nova forma de jogar que o Porto vai inaugurar com o Fofana. Se realmente se confirma que o Pablo Rosário não estava em condições no jogo com o Sporting, provavelmente volta no jogo com o Nacional e acho que vai ser esse meio campo do Porto. Esse meio campo do Porto vai ser um meio campo bem à Farioli, vai ser Fofana, Froholt e Pablo Rosário. Estou muito curioso para ver esse meio campo. Fica aqui em aberto se Rodrigo Mora não pode também ter tirado o lugar ao Borja Sainz.
Eu ontem via muita gente comentar que Rodrigo Mora naquela posição não é bom porque não defende. Acho que essa questão hoje em dia não se coloca no Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora é mais esforçado a defender do que o próprio Gabri Veiga. O Rodrigo Mora evoluiu muito nesse sentido. É talvez o jogador do Porto mais esforçado, que mais faz aquilo que o treinador quer, nesse sentido que é contra a natura, não é muito pelas características dele. Mas acho que depois do decisivo que ele foi, da grande entrada que ele teve no jogo com o Sporting, eu quase que diria que se ele não fosse um jogador que Farioli não conta muito, poderia ter roubado também o lugar ao Borja Sainz. Mas realmente o Porto tem muitas soluções, tem realmente um plantel alargado, fica aqui a faltar o ponta de lança. Não sei se o Porto vai ao mercado ou não, mas vamos ver, vamos ficar atentos nos próximos dias para perceber também como é que o Porto vai reagir a todo este turbilhão de notícias. Acho que a parte da rivalidade com o Sporting só prova que o Sporting ficou frustrado e que a rivalidade vai aumentando, porque vai ser o Porto, é o grande candidato a roubar o tricampeonato ao Sporting. E por isso é que também vai aumentando, e acho que essas notícias das cortinas e dos apanha-bolas e do ar-condicionado, acho que isso são só desculpas de Sporting e não é para levar a sério. Há também, já agora, uma notícia que eu vi hoje, que o Porto vai fazer queixa em relação ao Sporting. Parece que o Yulman agrediu um jogador do Aves. Eu vi a repetição, realmente há ali um lance, um ângulo da câmara que parece que o Yulman dá mesmo um pontapé na cabeça do jogador do Aves. Se realmente, de facto, ele devia ter sido expulso, não deixa de ser um lance grave, porque ele podia não ter jogado contra o Sporting. De relembrar que o William Gomes não jogou precisamente porque foi expulso com o Casa Pia. Falando em William Gomes, também não tenho a certeza se ele vai jogar com o Nacional, ainda não ouvi também falar muito sobre isso. Se souberes alguma coisa também podes deixar nos comentários. Aliás, há muita coisa aqui que podes deixar nos comentários, porque realmente hoje aconteceu muita coisa e nem todas foram muito positivas no Reino do Dragão, e nós vamos então continuar atentos. Eu volto amanhã com mais um vídeo com toda a atualidade do Porto. Já sabes que somos o único canal que traz todos os dias a atualidade e também a opinião e análise ao que se passa no dia-a-dia do Porto. Pedir-te só que deixes o like então para dar uma força ao canal se ainda não deixaste, é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Vamos juntos rumo à meta de 15 mil subscritores. Pedir também que partilhes este vídeo com alguém que ainda não conhece o canal e também que peças para essa pessoa subscrever para chegarmos a essa meta. E depois o hype, esse hype que eu ainda não entendi muito bem como é que funciona, mas que já ficamos em terceiro uma vez, e por isso, se puderes dar hype, se puderes pedir a mais gente que dê hype, vamos lá tentar ser o primeiro canal do Porto a chegar ao primeiro lugar nesse top 100 do hype do YouTube. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.